Mário, Oi, Henrique, tá me ouvindo? tô ouvindo. Henrique, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Legal, também estou te ouvindo bem, te vendo bem também. Legal, legal. E aí, tudo certo? Tudo certo. Correria, muita coisa acontecendo, né? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Exatamente. Henrique, bom, vamos começar. Eu queria começar te agradecendo, aí, te saudando pelo seu tempo, para você dedicar aí esses 40 próximos minutos aí que a gente vai passar juntos para bater um papo sobre China, um tema comum a nós dois, um tema de grande relevância aí na atual conjuntura, né? Mais do que nunca, a China Verdade. presente nas discussões de praticamente todas as empresas. Deu uma cortada aí, Mário. Tá. O seu sinal tá bom aí? Tá dando um delayzinho de mensagem. O seu sinal tá normal, né? Tá normal, aparentemente Tá. normal. Não, perfeito. Eu vou virar um pouquinho mais para cá para ver se meu sinal melhora também. Então, obrigado aí, viu, pelo seu tempo, Henrique. Prazer estar com você aqui mais uma vez, falando com você mais uma vez sobre esse tema aí. Certo. Não, na verdade eu agradeço aí o convite e a iniciativa aí está sendo muito bacana. Confesso que eu não pude participar de todos, né? Mas acompanhei alguns bate-papos, assim, achei sensacional. E vamos ver se a gente consegue manter aí essa qualidade dos bate-papos, né? Ah, legal, com certeza, com certeza. Bom, Henrique, eu queria começar aí, na verdade, saudando todo mundo que está já acompanhando a gente e só para contar as regrinhas, né? Então, se a live cair, eu reabro ela para você poder entrar novamente e nós continuamos, Certo? daí depois ela da onde nós paramos. As perguntas que o pessoal for colocando aqui, não se preocupe em ficar lendo elas, porque eu vou tomando nota e depois eu faço em nome da pessoa aqui para você, tá joia? E Certo. Tá joia. basicamente, se a gente chegar aos 40 minutos e tiverem outras perguntas, a gente avança um pouquinho no tempo aí, se for possível, tá? Perfeito, perfeito. Legal? Bom, Legal. Henrique, eu queria começar saudando já quem está com a gente aí, boa noite. Eu vi que o Alexandre da BR Trade já está aqui, a Lina já está aqui, o Júnior Furlan do Guia Acadêmico está aqui, enfim, já tem uma galera que estava ansiosa por esse nosso bate-papo. O André Koala entrou aqui saudando a gente, enfim, boa noite para todo mundo aí. Eu vou começar fazendo as perguntas, eu, Henrique, e aí depois eu abro para o pessoal conforme eles forem tendo necessidade, tá? Perfeito, Eu Mário. tenho só as minhas perguntas já dariam aí os 40 minutos fáceis, então eu vou economizar um pouco nelas. Mas vamos lá, Henrique. Primeiro fala um pouquinho quem é a China Trade Center, para quem não conhece, enfim, qual é a sua função lá, por favor. Não, legal. A China Trade Center é uma empresa de cunho privado, né? Ela foi instituída no Brasil em 2002 e trabalha diretamente na relação de comércio, cultura, Brasil. Então, tem aí essa função de fomento dentro da empresa, dentro do grupo nós temos três empresas, né? Uma voltada para os trâmites de Comex e consultoria, a outra que cuida diretamente do turismo empresarial, então todos os anos tem organizado missões para a China e para outros países também, missões empresariais, que tem ajudado muito a ação dos dois países. E tem a China Brasil Investimento, que é onde nós trabalhamos, tem a parte de relações internacionais. A gente está atuando bem forte desde 2013 na parte de eventos, de criar plataformas físicas, como algumas que você conhece, já participou, que são as feiras de negócios, também de levar brasileiros, empresas brasileiras para a China, para expor, para apresentar os produtos lá e procurar desenvolver essas plataformas para geração de negócios, né? Resumidamente é isso. Maravilha.
Bom, de que maneira hoje, explica um pouco para a gente também, de que maneira hoje você tem contato com a China? Hoje você tem dirigentes chineses? Qual é a sua relação direta para você estar atualizado, até para você poder justificar as informações que você vai nos passar aqui, né? Não, perfeito. Na realidade, todos os nossos diretores são chineses. Inclusive, o senhor Pan, que é o meu diretor direto, ele está na China no momento, já está acompanhando a situação mais de perto, né? Nós tivemos um bate-papo bem legal nessa manhã e ele pôde atualizar com relação a algumas informações. E os outros diretores também, de Comex, o de turismo, eles são todos chineses e a gente tem essa ligação estritamente forte com a China, né? Então, isso nos dá, assim, uma condição de entender melhor o que está acontecendo, até mesmo vindo diretamente deles. Perfeito. Bom, pessoal, só reforçando então, se vocês tiverem perguntas ao longo da live, vai escrevendo aqui para nós, comentários também, que a gente daqui a pouco já paro e já coloco a pergunta aqui para o Henrique nos ajudar. Henrique, eu queria começar perguntando para você um pouquinho sobre a sua percepção sobre como começou esse surto lá na China, enfim, que tipo de informação você tem sobre isso para nos passar? Então, Mário, na realidade, em janeiro, eu tirei alguns dias de férias e quando eu voltei, as coisas já estavam ocorrendo na China de uma forma bem assustadora e a gente entrou numa linha de frente aí de conseguir produtos no Brasil para enviar para a China. As coisas se inverteram um pouco, né? Sim. Produtos hospitalares, máscara, que a China ela parou a produção, então eles estavam dependendo muito do mercado externo e o Brasil foi um dos países que eles vieram buscar esse apoio. E foi uma coisa assim, de louco mesmo, porque a gente fazia contato, creio que todo mundo que estava envolvido com China, que está envolvido com China, tentou colaborar de alguma forma e as empresas já não tinham como fornecer esses materiais. Até sendo, na verdade, está parecido agora, né, com relação ao fornecimento da China para o mundo, que foi um tipo de leilão. Era aquela coisa, quem oferecesse mais, quem pagasse antecipado, levava. Então foi Uhum. uma situação assim que a gente pôde perceber já desde janeiro, essa situação complicada na China, mas que para o Brasil, acredito que para outros países do mundo ainda parecia algo distante. As pessoas acho que não, os governos, as pessoas acho que não se deram conta da gravidade naquele momento, né? Uhum. E, e agora nós estamos vivendo isso mais de perto. E a gente está vendo que é uma situação complicada. Ainda não chegamos no mesmo patamar que eles chegaram, né? Espero que não chegue, mas foi assim uma situação bem, bem complicada. Mas é o que eu disse, parecia algo que estava distante, sabe? Algo que já aconteceu, teve situações similares no passado, mas que não chegou aqui de uma forma tão forte. E dessa vez acredito que também não vai chegar. Eu penso que isso foi o que passou pela cabeça de muitas pessoas. Tem coisas que são inevitáveis, né? A gente sabe que a gente está num mundo globalizado, onde as pessoas circulam a todo momento, e infelizmente acabou chegando aqui, praticamente no mundo todo, praticamente todos os países do mundo, e agora a gente tem que enfrentar isso com seriedade para que as coisas aí passem o quanto antes, né? É isso que creio que todos esperam. Henrique, deixa eu só fazer uma pausa. Pessoal, vocês estão ouvindo o Henrique bem ou só eu que cortou as mensagens do Henrique? Deixa eu só ver se o pessoal está conseguindo te ouvir bem. Certo? Se está ouvindo bem, a gente toca sem problemas, porque para mim está cortando um pouco. Vamos ver se o Entendi. pessoal se manifesta aqui, se está tudo bem, se está ouvindo, aí a gente vai tocando. Ele fica carregando o sinal da sua conexão Entendi. e aí cada pouco ele vai cortando um pouquinho. Tá cortando, tá vendo? Ah, tô Cortou vendo. no final. Eu não sei se o seu. Você tente desconectar e reconectar aqui na Deixa eu live, ver fazendo um o. favor, Henrique.
Tá. Como que desconecta aqui? Só. Oi? Como que desconecta aqui? Você acha que tem que encerrar ou apertar o Só aí xizinho no. para... Deixa eu ver. Ah, tá, tá, tá. Vamos lá, vamos ver se Vamos ver agora se melhora. melhora. É, Certo. É, vamos lá. Bom, Henrique, então vamos lá. Eu entendi a sua mensagem, mas eu tenho mais uma pergunta complementar a ela que eu acho que é importante. Que tipo de informação você está recebendo lá da China, enfim, do Sr. Pan ou de outras pessoas que você tem contato aí diário, em relação à origem, no sentido de fato veio do alimento, já tem confirmação disso, tem a ver com o que o chinês come por hábito? Que tipo de informação você tem sobre isso? Então, Mário, esse vírus, originalmente, ele surgiu, sim, do animal, né? No caso aí, pelas pesquisas que eles fizeram, indica que seja do morcego. E a gente sabe que a China tem, sim, um hábito alimentar, até mesmo pelo histórico que o país passou, né? De ter uma alimentação mais exótica, porque pela dificuldade que o povo chinês passou durante a história, eles acabavam se alimentando daquilo que era possível. E isso Uhum. acabou criando uma cultura, um hábito, mas não há confirmação, ainda em estudos, da origem desse novo coronavírus, né? Uhum. Então, eles estão fazendo pesquisa, a gente tem visto muito, infelizmente, nas redes sociais, algumas opiniões, claro, a gente respeita opiniões, mas muitas vezes sem um fundamento, sabe? E isso é perigoso, porque pode gerar um sentimento xenofóbico, sabe? As pessoas falam muitas vezes contra a China e enxergando a China como algo simples, mas a China não é algo simples. A China é um país com mais de 1,4 bilhão de habitantes. O governo, muitas vezes as pessoas falam, claro, se voltando para o governo, mas tem uns que já falam de uma forma mais genérica, então, sabe, esquece que ali tem pessoas que trabalham, pessoas que precisam também do seu sustento e acaba generalizando toda uma situação. Então, eu acredito que só nós, em geral, temos que olhar todos os lados, procurar buscar informação e evitar ao máximo esse tipo de comentário, porque tem que conhecer mais a fundo o que ocorreu, o que está acontecendo, para depois você poder expressar uma opinião talvez com mais base, entendeu? Uhum. Uhum. Perfeito. Henrique, além dessa minha pergunta, que eu estou voltando lá na origem, na verdade, do vírus, para a gente chegar depois em um papo mais próximo da Certo. realidade do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Logo que houve o surto, a primeira medida, né, a medida emergencial mais assim, significativa que o governo tomou foi o controle populacional, principalmente ali na região de Wuhan, que era o foco, na verdade, da origem do vírus, né? Certo. Depois disso, até pela regionalização ali, Wuhan é uma cidade muito central na China, né, de conexão de trem-bala para praticamente a China inteira. Ficaria evidente, na verdade, uma disseminação maior do vírus, enfim, a nível territorial ali, né? E aí, na época, até eu disse, enfim, para quem eu conversava, eu dizia assim, que sorte e que azar que foi na China, que sorte, porque os caras conseguem, com todos os recursos que têm, com toda a mão de obra que tem, resolver isso rapidamente, e acabou simbolicamente sendo representada pela construção de hospitais em dias, enfim, por todo o contingenciamento populacional, enfim. Mas ao mesmo tempo eu dizia que era um azar porque a China, por ela estar hoje presente no mundo todo, tem gente do mundo inteiro na China
toda hora, e chinês no mundo Sim. inteiro, fazendo, enfim, desde habitação, né, morando, estudando, a negócios, né? Então, que azar e que sorte ao mesmo tempo. Porém, eu não imaginava, na verdade, que ele chegasse aqui, por exemplo, que ele viesse para cá. Na época até eu dizia e comentava que para a gente ser um país tropical, o clima não favoreceria, enfim. E aí o primeiro choque que nós tivemos em termos de realidade foi quando o vírus chegou na Itália e acabou devastando a Itália, né? Enfim, e até agora a gente está vendo Uhum. aí os estragos aí causados por esse fenômeno, vamos dizer assim. De que maneira Sim. você hoje tem visto esse avanço a nível global? Você acha que a China tinha consciência de que isso poderia ir para o mundo inteiro? Ou logo que a China entrou com o contingenciamento local, ela também não tinha a mínima noção? Enfim, que tipo de informação você tem sobre isso para nós? Até para desmistificar um pouco essa ideia Então, de, foi proposital, vou jogar o vírus no mundo inteiro, entendeu? então, Mário, é um assunto polêmico. Muitas pessoas têm comentado da criação de um vírus, mas assim, a China ela tinha ciência do risco desde o início. Hoje eu recebi um relatório muito legal do governo chinês, que é um histórico do dia 31 de dezembro até o dia 31 de março das ações que foram tomadas dia a dia. São 50 páginas, é um relatório muito interessante e quem traduziu para o português foi a agência Xinhua. E ali mostra que no final de dezembro, no nosso ano novo, a gente estava no nosso ano novo, ali dia 30, 31, eles já estavam estudando esses casos de pneumonia diferenciada que estava ocorrendo em Wuhan. E houve uma preocupação. Desse período, até o dia 3 de dezembro, dia 3 de janeiro, desculpa, 4 dias depois, as autoridades da China já estavam entrando em contato com a Organização Mundial da Saúde e com os Estados Unidos para falar da situação. Só que ainda sem ter muita base, sem entender muito o que estava acontecendo, fazendo ali pesquisas, estudos, acompanhando os pacientes. Até dia 20 de janeiro, eles já tinham relatado com mais detalhes o que estava acontecendo para a OMS, que aí o contato passou a ser praticamente diário, e para os Estados Unidos, e já começou os primeiros contatos também com a França e a Alemanha, os líderes, vamos dizer assim, da Europa, né? E Uhum. houve esse contato e dali em diante passou a ser praticamente diariamente o acompanhamento da situação e o contato com as autoridades dos principais países. Em fevereiro, as autoridades chinesas já começou a fazer contato, abrangendo mais esse número de países e explicando a situação. Ou seja, a gente vê muita gente falar, foi uma criação por laboratório, a China fez de propósito, mas a China, desde do dia 3 de janeiro, ou seja, praticamente um mês ou um pouco mais de um mês antes de chegar no Brasil, até mesmo antes de chegar na Europa, já estava avisando da situação. Claro que é o que eu falo, uma pandemia, um vírus que se propaga de uma forma muito rápida, que é um pouco muito rápida, que é diferente do que já houve no passado, as pessoas muitas vezes não estão preparadas. E o homem tem que entender que nem tudo está no nosso controle. Por mais capacidade que o homem tenha, a ciência é muito avançada, tem situações que vão fugir do nosso controle. No século passado nós tivemos, a gente está talvez enfrentando aí, depois da crise econômica de 2008, a maior crise desse século atual, que são coisas que fogem do controle. E a China, até para desmistificar isso, quando você cria alguma coisa ou quando você quer fazer alguma coisa que seja uma ameaça, eu acho que você vai esconder isso ao máximo. E a China não, ela ficou totalmente aberta, mesmo em fevereiro, cientistas do mundo todo, a própria OMS esteve lá na China para acompanhar a situação, para tentar junto pesquisar, entender o que estava acontecendo, de conhecer mais a situação a fundo, esse vírus. Então, um relatório muito interessante que mostra isso e que coloca nomes e com quem foi conversado, que eu acredito que foi um negócio assim, algo assim bem.
Perfeito. Entendi. Pessoal, se alguém já tem alguma pergunta, pode escrevendo aqui que o Henrique já vai nos responder aqui em breve. Henrique, então beleza. Então a China notificou esse pessoal todo, enfim, foi realizando isso. Tem uma outra situação que o pessoal fala, que é a ideia. Tem várias situações polêmicas que foram criadas, né? O vírus tende a diminuir a população chinesa por conta de inflação de alimento, diminuir a população de idosos, que aumentou muito, enfim, tem muito papo nessa história aí, tem muita história, muita conversa, né? Muita Rolando sobre teoria. isso. Inclusive eu vi muita teoria. Inclusive eu vi esses dias também uma postagem, enfim, alguém conversando dizendo que havia uma tendência que era para matar os próprios idosos da China. E aí quando você faz o cálculo de percentual de pessoas que morreram versus os idosos na China, você vê que é muito significante, né? Mas enfim, o que eu queria, enfim, avançar aqui no nosso papo. Enquanto estava na China e a política nacional chinesa dava conta, nós tínhamos um cenário. Quando esse vírus veio para a segunda onda, que é a expansão global dele, que tipo de comportamento a China começou a ter e que tipo de comportamento ela vem tendo até agora, na verdade, da onda de expansão para agora? Qual é a função da China nesse meio tempo? Então, até isso consta também no relatório, Mário, onde a China demonstrou desde o início muita preocupação e começou a notificar os países, e quando viu que a situação começou a fugir do controle em outros países, a China ela começou a enviar médicos e equipamentos médicos, máscaras, como doação para esses países, principalmente para a Espanha e Itália. Na Europa, a Espanha, Itália e Sérvia foram alguns países que inicialmente receberam essas doações de equipamentos médicos, dos próprios profissionais da China e para poder dar um apoio ali na linha de frente. Então, eles começaram a fazer esse tipo de ação. A China, no total, aí já fez contato com pelo menos 120 países, praticamente, e já deu um apoio direto com materiais e teleconferências, de passar informações para mais ou menos 80 países desses. Uhum. Enquanto alguns a situação ainda não são tão graves, o apoio ele é um pouco menor. Mas para esses países que chegaram ao extremo, a China já fez doações e deu um apoio mesmo em termos de materiais e de mão de obra especializada. Perfeito. Henrique, só para posicionar quem entrou agora na live, eu estou aqui com o Henrique é de Relações Internacionais da Câmara de Comércio da China, da China Trade Center, tradução literal, né, da China Trade Center, e ele está aqui comentando conosco sobre todos os contatos que ele vem tendo com o pessoal da China e desmistificando alguns dos pontos que a gente tem lido, ouvido, enfim, falar sobre essa questão de coronavírus. Avançando mais um degrau aqui nas perguntas que eu elenquei aqui para fazer para você, eu vou comentar e perguntar. O que a gente tem visto agora na verdade, eu acho que guerra ainda é um termo forte para dizer, mas uma caçada bem intensa em termos de busca de suprimentos da saúde para a sobrevida aí dos países que estão em expansão do vírus. Aqui mesmo a gente tem visto aí a briga ferrenha por importação de kit de teste, máscara, os respiradores pulmonares, enfim, tudo que é suprimento da saúde. As empresas brasileiras estão sofrendo aí para conseguir um espaço nas importações, para conseguir comprar uma quantidade, enfim, os preços estão subindo muito lá na China, há falta de espaço, inclusive, para a questão logística, então não se consegue achar espaço para importar, nem aéreo, que frete explodiu, né, o preço do frete. Enfim, nós temos uma bagunça logística para receber esse tipo de produto e obviamente, a gente está competindo com o mundo inteiro. Então, não somos só nós que estamos querendo comprar. Se fôssemos só nós, já seria uma quantidade monstruosa. Mas a gente está falando do mundo inteiro. Então, tem todos os nossos irmãos aqui latinos, tem todo mundo na Europa, tem todo mundo na América Central, na América do Norte, enfim. Tem uma disputa gigantesca, países árabes, para comprar esses produtos. De que forma você está vendo a China regular esse mercado
para evitar um problema ainda maior no fornecimento, para evitar disputas, inclusive, entre países, como, por exemplo, a gente tem visto os Estados Unidos, de certa forma, usar um termo forte, mas, enfim, roubar cargas de outros países para, enfim, sua subsistência. De que forma que você tem visto esse movimento na China de regulação do mercado para que as coisas melhorem nesse fornecimento? Claro que não vai ter para todo mundo, né? Mas de que forma você está vendo isso lá? Então, Mário, é uma situação complicada mesmo, porque a China é o maior produtor, inclusive a China ela é dividida por polos, né? E o polo desse tipo de material hospitalar é Shantou, que fica em Hubei, que é a província onde fica Wuhan, onde teve ali o principal foco do problema. Então, eles ficaram parados. É como eu disse, até janeiro eles estavam dependendo do mercado internacional e essa prática, infelizmente, estava acontecendo quando eles estavam precisando. Preço lá no alto, frete muito caro também, uma corrida para conseguir materiais, mas até ali o problema estava só na China. Ou seja, já tinha um destino para todos esses materiais. Agora não, o problema ele é global e a China já está um passo à frente na recuperação. E o que que acontece? A China, ela, claro, com certeza quer as empresas chinesas fornecer para todo mundo. No Brasil, uma situação um pouco peculiar, porque a gente sabe que a gente tem uma legislação mais burocrática, não é qualquer empresa que pode importar esse tipo de produto, e tem a Anvisa como órgão regulador que precisa aprovar. O governo tem tentado comprar, mas o governo, até reportagens aí que o governo de alguns estados tentaram comprar, mas não fez esse pagamento antecipado, enquanto outros países chegam, cobre a oferta e faz o pagamento antecipado, que é no caso que a gente viu os Estados Unidos. Eles negam, eu já vi uns três veículos de imprensa relatar isso, mas é uma corrida, é um leilão que infelizmente está acontecendo. E a China, ela está com sua produção praticamente já normalizada, mas a situação lá ainda não está normal. Não são todas as empresas que voltaram. Em Wuhan mesmo, eles estão começando a retornar hoje. Xangai, Pequim, algumas coisas ainda estão paradas. Acredita-se que, por exemplo, as escolas, estava conversando com o PAN hoje, volte só no segundo semestre. Então, está sendo tudo gradual. E porque precisando, mais uma vez, da mão de obra dos produtos chineses e está complicado, porque como é uma situação generalizada, eles não estão conseguindo atender todo mundo e fica uma situação difícil. Então, está dando preferência, infelizmente, para aqueles que estão pagando antecipado, que estão garantindo a compra de produtos. Como você disse, até os fretes, como é uma questão de emergência, o modal utilizado é o aéreo. Então, os fretes estão muito caros e isso causa também um certo caos. Mas Sim. o desejo, se possível, claro, é atender a todos. Sim, sim, com certeza. Henrique, eu vi uma análise da XP, que saiu acho que final de semana ou final de semana passado, enfim, dizendo que o PIB global recuaria, mas eu lembro bem de observar o Brasil, né? O Brasil vai ter um recuo, segundo a XP, aí, claro, que tudo vai levar em consideração o tempo que nós vamos ficar parados, né? Em contingência aí. Sim. Mas há uma previsão de que se a gente ficar em contingência em abril, a gente vai recuar 7,4%, 7,5% da expectativa de crescimento que nós teríamos no começo do ano. De quase 2,5%, a gente vai recuar aí para 5% negativo, né? Segundo aí o que a XP publicou. A China vai crescer de quase 6%, ela continua ainda positiva, mas vai crescer cerca de 1,5% nessa faixa. De que maneira você acha que a China pode contribuir no papel de investidora, né, como ela tem como nação? De que maneira você acha que ela vai usar esse artifício de ter recursos para ajudar os países na retomada aí do crescimento econômico?
Então, isso, Mário, é algo que ainda é incerto. Até mesmo vendo a própria China, em alguns comentários do conselheiro da embaixada, eles estão primeiro observando a situação, porque o foco agora, assim como foi no início, é de eliminar o problema, de trabalhar, de correr para eliminar o problema, para depois pensar nessa recuperação, como que vai ser essa questão econômica. Então, eles tomaram já medidas internas para tentar controlar internamente, ou seja, o governo ele vai fazer todos os esforços para a manutenção de empregos, para dar o apoio à micro e pequena empresa. E a gente sabe, como você disse, um país que cresceu 6,1% no ano passado, que tinha uma expectativa de crescer 6%, e esse ano as expectativas 5% falou. É bom, porque a própria embaixada disse em uma declaração que achava que o buraco fosse maior, vamos dizer. Mas como eles conseguiram conter num tempo consideravelmente rápido, o impacto não foi tão grande quanto eles imaginavam. Então, isso é uma boa notícia. E a gente sabe do papel que a China tem nesse momento, junto com os Estados Unidos, as duas maiores economias, de exercer uma liderança. A gente sabe também que países do porte de China, Estados Unidos, mesmo sendo grandes e fortes, não dependem só deles, porque no mundo hoje a gente conhece como que funciona o mundo globalizado, essa interdependência, a China precisando dos commodities, a China que a gente conhecia, né, como fábrica do mundo, já mudando um pouco esse foco para um país mais tecnológico. Então, uma economia mundial fraca não favorece ninguém. Então, é mais um ponto aí para a gente desmistificar as coisas que a gente tem visto aí, até mesmo por causa da importância de uma economia global saudável para que todos possam crescer, né? Não existe crescimento com um mundo em crise. Então, a China, ela com certeza vai ter que exercer o papel. A gente sabe do projeto que eles têm aí desde 2013, da nova Rota da Seda, onde eles querem investir em infraestrutura, em comunicação, até mesmo com tecnologias, praticamente em todos os continentes do mundo. Começou ali pela Euroásia, África, mas é algo que até o ano passado já estava se aproximando do Brasil. Então, a gente sabe que eles têm, assim, seus planejamentos a longo prazo. Claro que é um baque, acaba atrapalhando um pouco aí no caminho, mas que a China não vai desistir dos seus planos e ela vai precisar, de alguma forma, fazer alguma coisa para que o mundo, ela e os Estados Unidos, né, para que o mundo se recupere aí, para que a economia possa ter uma retomada. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui pro Henrique? Por favor, coloque aí, que daqui a pouquinho a gente já está encerrando, o tempo passa muito rápido. São 7h34 e eu ainda tenho umas 18 perguntas para fazer para você, Henrique. Não, estou brincando. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta aqui para o Henrique, aproveitem esse momento, enfim, para utilizar aí do conhecimento e principalmente do contato profundo que ele tem com a China, enfim, todo o relacionamento que ele, como China Trade Center, tem. O subsídio de informações, né, que ele tem é muito maior do que às vezes a gente consegue ter por redes sociais, enfim, tem muita corrente girando, então é legal a gente poder trocar uma ideia com quem de fato tem mais informações, né? Uma pergunta que eu tenho enquanto ninguém coloca nada aqui, Henrique, para você é relação Brasil-China. A gente vê aí algumas declarações a nível político, eu não quero nem entrar nesse mérito para a gente não parecer que está defendendo ou criticando um ou outro, né? Mas, excluindo alguns episódios aí de declaração e tal, a relação Brasil-China ela vinha bem, né? Parecia no começo do governo Bolsonaro que teria uma certa estremecida, porque o Bolsonaro estava indo muito para o lado americano, mas no fim a gente percebeu que as coisas estavam indo bem, né? Visitas do Xi Jinping aqui, do Bolsonaro lá, depois Paulo Guedes, enfim, todo o pessoal
tentando manter aí essa parceria com a China, que ela se a gente olhar só por valores, saudável, né? A gente tem um superávit muito grande Sim. com a China, exportamos muito mais que importamos. A gente pode questionar que se exporta um navio e importa 10 containers pelo mesmo valor, né? Que é aquela brincadeira que a gente faz, mas a gente não pode questionar valores, que é uma relação superavitária. Você vê, nesse momento, que até pela nossa relação Brasil-China, muito fornecedor chinês aqui ajudando, oferecendo máscara, enfim. Você vê nessa relação que a gente criou ao longo dos últimos anos até uma certa vantagem entre o Brasil com a China, por já ter algumas pontes consolidadas, ou você vê que tem um caminho meio nebuloso? Como é que você avalia essa nossa relação, esquecendo um pouco a questão governamental? Sim, uma relação, né, Mário, instituída em 1974, sempre uma relação saudável, boa, tanto é que hoje eles se tornaram hoje não, 2009, o nosso principal parceiro, e isso segue até hoje, sempre buscando estreitar, porque os dois países sabem que tem muito para avançar nessa questão aí de relacionamento. Por exemplo, a China, ela passou a olhar, ela passou dessa fase de 2011, 2013, é a fábrica do mundo, de voltar assim a sua economia para a exportação. E eles começaram, após, olhar mais para o consumo interno. Ou seja, é aquilo que a gente sempre fala, uma classe média ascendente, uma população que já não quer mais só aquele produto chinês, que quer aquela questão de ter um pouco de status, de ter produtos diferenciados. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a abrir, como a gente viu nesses últimos anos, a CIE, que é a feira de importação, abrir o mercado para que os países possam também colocar os seus produtos lá dentro. Então, eles abrem de uma forma que seja feito o B2B, eles têm o cross-border, que é o e-commerce entre países. Então, é um número que está crescendo também a cada ano na China de importação do consumidor final, de produtos de fora, de produtos do exterior. Ou seja, é um mercado que está se abrindo cada vez mais e criando-se oportunidade para os demais países, né? Não só aquela China exportadora que a gente via, mas que agora está começando a inverter um pouco essa situação. Então, eu acredito que o Brasil tem, na manutenção de um relacionamento saudável com a China, tem muito a ganhar. Claro que a gente tem visto aí algumas declarações polêmicas, vinda de membros do governo. Com certeza isso resposta que eu nunca tinha visto a China, oficiais da China dar esse tipo de resposta, mas que eu acredito que, claro, o Brasil não pode ficar insistindo nesse tipo de declaração, mas que eu acredito que a China tem total consciência do bom relacionamento que os dois países têm. Se você falou da corrente comercial, no ano passado foi em torno de 98 bilhões de dólares, ou seja, é uma economia que representa muito para nós, e a China não vai querer, por causa de algumas coisas, estragar essa relação, e acredito que o Brasil também não queira. Eu acredito que sejam algumas declarações pessoais, pontuais, mas tem coisa muito maior por trás e a gente tem muito, muito a ganhar com isso. Os dois países, na verdade, têm muito a ganhar. Perfeito. Na verdade, se eu não estiver enganado, 2019, acho que 17% do que a gente vendeu foi para a China, né, a nível de exportação, se eu não estiver enganado no número. Se eu errei, foi próximo disso. É próximo disso, eu também não sei exatamente, mas da corrente comercial, você falou do superávit, a gente exportou em torno aí de 62 bilhões e importou em torno de 34 bilhões. É um superávit muito grande para o Brasil. Razoável, né? Sim. Henrique, falando um pouquinho até de comportamento do consumidor, já pegando esse gancho que você falou, né? A China teve uma evolução no poder de compra dela nos últimos anos.
Isso se reflete até na extinção de alguns perfis de indústrias que migraram para os outros países asiáticos no entorno da China, Malásia, Myanmar, próprio Paquistão, a própria Índia recebendo parte dessas fábricas, né? E o consumo chinês ele começou a se refinar, né? Quanto mais você tem acesso a recursos, você começa a consumir o que é básico, depois você vai consumindo um pouquinho melhor o produto, né? E assim sucessivamente. Então você vê o perfil de consumo do chinês melhorando, consumindo vinho, consumindo carnes nobres, enfim, coisas que até há um tempo atrás nós não víamos. Você que tem uma participação bem intensa com a CIE, como você avalia a oportunidade para nós, como produtores de alimento, no sentido manufaturado, não no sentido commodity, a gente poder aproveitar um pouco dessas oportunidades aí que estão por vir? É uma oportunidade, Mário, que a gente vê com muito bons olhos, né? Na verdade, porque tudo que está no papo informal, a gente até comentou que todos os grandes eventos que aconteceram na história, eles trouxeram alguma inovação, alguma transformação de forma positiva para a humanidade. Então, a gente pode esperar mudanças. Acredito que a China já esteja tomando medidas junto com a comunidade internacional para que tenha mais cuidado, para que esse tipo de problema não se repita. Com certeza vai haver mais atenção. E o que isso traz também? A questão de produtos naturais, produtos saudáveis. E quem que pode oferecer isso para o mundo? Quem que é um grande produtor de alimento, e ainda mais na questão de segurança alimentar? O Brasil é um forte candidato para estar mais presente na China, para estar oferecendo esses tipos de produto para a China, para o mundo, por que não? Porque a gente tem totais condições e capacidade de produzir e de oferecer. Então, é uma oportunidade muito grande. Nas edições passadas, o Brasil participou de alimentos e teve assim resultados assim bons para essas primeiras participações. Muitos chineses interessados, teve empresas que acabou exportando até, que eu soube, né, por contatos, até container de pão de queijo. Quem esperava exportar pão de queijo para a China? China. Sim. E eu acredito que é isso. Há oportunidade. Agora virá, sim, algo que trará mais atenção para essa questão de segurança alimentar. E o Brasil ele tem grandes condições e oportunidades de, com certeza, de estar mais presente e de estar vendendo mais produtos no mercado chinês, não só o própolis, o mel, mas outros produtos que a gente tem totais condições de produzir e de exportar com qualidade. Show. O professor Júnior Furlan aqui, ele é professor de ETEX aqui na região, está parabenizando aí pelos comentários, Henrique. O Ricardo Vieira também, proprietário da Nippon Line, é uma fábrica de colchões grande aqui na nossa região também, saudando aí. Deixa eu ver aqui, estou subindo aqui. PM Reis, eu duro que não aparece o nome, não dá para saber, fala perfeito, deve ser alguma colocação que você fez. E chegou uma pergunta do André Koala. Na verdade, PM Reis é minha esposa. Ah, então não vale, hein? Então é por isso que ela está falando perfeito. Olá, olá. Voltou? Voltou. É sua esposa? Então não vale. Não vale. Isso. Bom, vamos lá. O André coloca aqui, comentários muito bons e positivos, completamente diferente dos que vemos nas mídias hoje. A China Trade Center tem algum portal para nos informarmos melhor e formar uma opinião mais sólida como a passada agora? Então, a gente está atuando bem ativo aí nas redes sociais. A gente tem o Instagram da China Trade Center, o Facebook, LinkedIn, onde a gente diariamente, a nossa equipe lá está nota 10, no sentido de buscar informações diárias e colocar nesses canais para que as pessoas possam ter também uma visão mais positiva de toda essa situação. Claro que é um momento de batalha, a gente tem que passar por isso,
e com certeza a gente tem que se unir e trabalhar para sair mais fortalecido, né? É Sim. algo que vai ter que fazer. Se a gente não se unir, não trabalhar, as coisas não vão acontecer. Eu tenho uma última pergunta aqui, inclusive, que foi uma conversa que eu tive aí bem brevemente, virtualmente, com o Luiz Gino. Ele vai estar aqui, inclusive, amanhã comigo na minha live, falando sobre tecnologia, o papel do empreendedor, né, a difícil missão de desenvolver tecnologia no Brasil. E a gente estava falando, acho que foi ontem ou hoje, eu não me lembro certo, que ele me perguntava, a gente falou bem brevemente, sobre uma possível falta de comida na China por conta dos países globalmente estarem parado ou parando, né? E com dificuldade até de fornecimento interno, como a China passaria dificuldade, né? Se ela passaria ou não, enfim. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso, Henrique? Então, eu cheguei a ver, Mário, algumas coisas de algumas pessoas da China que se preocupam sim com essa questão. Até mesmo porque o Brasil é um grande exportador, os países da América Latina, o próprio Estados Unidos, que estão todos passando por dificuldades. É, assim, por bem, o modal de marítimo não foi tão afetado como os outros, aéreo, por exemplo, mas a gente Uhum, sabe que tem toda uma questão de logística interna e que isso pode atrapalhar. Então, eles têm a uhum, preocupação, sim, de faltar algum tipo de fornecimento. A Índia, por exemplo, a gente sabe que você esteve lá recentemente, eles se fecharam também, lockdown, uhum, e a Índia é uhum, o principal fornecedor de arroz para a China. Então, há esse uhum, tipo de preocupação. Mas vamos torcer aí para que as coisas se resolvam também o quanto antes para que isso não aconteça. Então você vê com isso que o problema ele é geral. Ninguém está se beneficiando com o problema. Acho que é isso que as pessoas devem colocar na cabeça. Até mesmo a gente vê a nossa própria política interna aqui diariamente, se preocupando com as decisões, com os conflitos. Mas se a gente se colocar no lugar dos nossos líderes, não são decisões fáceis de ser tomadas uhum. e, infelizmente, é uma situação que não tem como não afetar o comércio, a economia, a saúde como um todo, né? Alguma coisa, Claro. infelizmente, todos vão perder e Uhum. agora é pensar no que fazer para retomar, Sim, sim, sabe? sim. Até teve, eu não lembro o nome do seu colega que fez uma das lives aqui, mas ele falou que é um momento de reflexão, de planejamento, porque infelizmente agora não dá para fazer nada. Sim, sim, sim. Então, Foi o Rafael da JM Consultoria, Rafael, eles trabalham com isso, gestão. Isso, isso. Então, é exato. isso mesmo, sabe? O momento é de você tá se preparando, vendo quais são as possibilidades. Claro que cada dia é uma novidade, mas para já pensar, poxa, e quando passar? O que que a gente vai fazer para retomar? Então, acho que essa deve ser a preocupação, uma das preocupações nesse momento, né? Não uma preocupação, mas uma ocupação. Uhum, Pensar o que que vai ser feito, como que vai retomar. Então, acho que é por esse caminho. uhum. Perfeito. Na verdade, eu acho que, até para encerrar, se alguém tiver mais algum comentário, a Andréia Gomes aqui, ela é da KLA, Escola de Negócios, ela fala assim, parabéns pela fala, tem que ter muita coragem e muita força para estar no papel de líder. Verdade, com certeza, né? Para terminar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pode colocar aqui que eu ainda vou fazer um último comentário aqui com o Henrique antes de encerrar. Henrique, eu queria só pontuar, né? Eu acho que a sua percepção, até por ser também internacionalista, você deve concordar comigo, ou pelo menos parcialmente. Qualquer linha política que se tome de decisão agora, ela vai ser criticada por um lado ou por um outro, ainda mais num país polarizado como nós estamos vivendo agora, né? Então, se você decreta um lockdown, você é criticado, assim como se você não faz, você também seria criticado. Então, eu acho que há é uma linha muito simples de você errar, né? Você vai descontentar qualquer pessoa que você, independente da atitude que você tome. É, o que me parece, na verdade, que talvez pudesse ter contribuído mais é se nós tivéssemos talvez um pouco mais de clareza e definições em datas. Se nós tivéssemos, por exemplo, um lockdown como nós tivemos na Índia, serão 21 dias e todo mundo para, enfim, com algumas exceções, mas as pessoas cientes de quando voltam, né?
e dali em diante, vamos medir o que teve e retomamos e tal. Não te parece que as definições, a clareza das informações passadas para a população, talvez é isso que tenha pegado um pouco aqui no Brasil para a gente ter tanto burburinho em relação e comparando a outros países de grande proporção territorial também igual ao Brasil? Eu acho que esse é um dos pontos, né? E até mesmo de não ter um alinhamento político claro. É diferente, por exemplo, na China, que tem um governo central, onde é difícil também a tomada de decisão, mas ali a gente sabe que. Não estou falando aqui que é melhor. Até a própria embaixada comentou, a gente tem ali o nosso modelo de política, a gente não quer esse modelo para outros países, porque a gente sabe que pode funcionar lá, mas pode não funcionar aqui. Mas a gente sabe que tem essa diferença, que lá é um governo central, onde eles têm todo um alinhamento, então eles falam, vai ser assim e assim é feito. E aqui não, aqui acho que a gente está perdendo um pouco de tempo com discussões de coisas que não são essenciais agora, e ao invés de atacar o principal problema, que é o surto. Então, você fica vendo essa, sabe, uma falta de alinhamento do governo federal, dos governos estaduais, municipais. Então, acho que isso dificulta um pouco. Então, ali vai cada um para um caminho. Eu acho que isso é certo, não, eu acho que é desse jeito. Mas a gente tem uma orientação, se for colocar assim, no nível internacional, de uma Organização Mundial da Saúde, que já foi criada para ser um dos auxílios nesse tipo de crise. Então, eu acredito que o certo seria aí, uma opinião bem particular, seguir o que foi pedido e, como você falou, estabelecer os prazos, acompanhando, claro, a situação, para tentar minimizar ao máximo, porque quanto mais a gente conseguir diminuir o impacto, melhor e mais rápido vai ser a retomada da saúde, da economia e assim por diante. Sim, sim. É difícil estabelecer, né, um modelo de contingenciamento num país grande como o nosso, com com outra Sim, densidade demográfica, com outra faixa etária da população, né? Você tem muita divergência em relação ao que está acontecendo na Itália, ou até mesmo o que está acontecendo na China. Então, talvez encontrar um modelo, coletar o que melhor foi feito de práticas, executar aqui, talvez teria sido a melhor solução. Mas, enfim, e só pontuando também um outro comentário antes de te agradecer aí, eu brinco que o modelo governamental da China é um modelo híbrido, né? É comunista no sistema de gestão populacional e capitalista no sentido de ver os negócios, né? É um sim, modelo que eu brinco que é um totalmente. modelo híbrido. Mas é É isso aquela aí. coisa ainda. Uhum. Não, esse é o último comentário que foi essa mudança que veio em 78, né, com o Deng Xiaoping, que aí tem a famosa frase, né, que ele quis romper aquele modelo antigo do comunismo mais fechado ali. Então ele falou, não importa, alguns falam que a frase foi, não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele casse o rato. E outros dizem, não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato. Então é mais ou menos isso, não importa o político, o que importa é ter o resultado esperado para que a população ela tenha aí o seu desenvolvimento. E foi isso que foi adotado de lá para cá e deu muito certo. E agora eles estão vindo para essa nova fase da tecnologia. Então a China ainda tem muita coisa para oferecer para o mundo e o mundo oferecer para a China. Sim. Bom, o Alexandre da BR Trade, nosso parceiraço, também está dando um parabéns aqui pra gente, mandando um abraço. E, bom, Alexandre, Henrique, grande Alexandre. queria te agradecer bastante pelo teu tempo, pelas suas informações, pela clareza aí nas informações e, enfim, acho que fica nosso agradecimento para você, para a China Trade Center, para o seu PAN, que se dedicou hoje de manhã para passar informações para você Sim. compartilhar aqui com a gente também, né? E, cara, obrigado mesmo. Fica a sua mensagem final agora. Omar, eu que agradeço mais uma vez aí a iniciativa. Espero que tenha conseguido colaborar com alguma informação, de trazer alguma informação que faça mesmo o pessoal enxergar
num outro ângulo aí toda a situação e que possa com isso buscar aí mais ânimo e também de pensar o que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que é isso que vale. Se eu tiver conseguido colaborar, contribuir com alguma coisa, para mim já valeu a pena. E mais uma vez agradecer aí pelo convite, pela iniciativa, porque os bate-papos que eu participei aí foram muito bacanas. Eu acredito que você, com essa sua cabeça aberta e de querer sempre estar ajudando o público empresário brasileiro com ações como essa, como Globaliza Brasil, tem muito a contribuir e vai ser muito importante para Piracicaba, para São Paulo e para o nosso país aí. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Essa live aqui, Henrique, ela vai ficar disponível 24 horas aqui nos meus stories e depois eu vou baixá-la também e vou colocá-la no nosso canal do YouTube. Passo o link para vocês e publico aqui para o pessoal também que, enfim, que acabou não vendo ou que viu parcialmente aí. Fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo o material. Obrigado, Daniela, está comentando aqui também informações importantes para a compreensão desse momento. Daniela é da Polar Ar-Condicionado, uma empresa ali de Americana. Legal. De manutenção, de serviços na área de ar-condicionado aí. Henrique, obrigado. Legal. Um prazer falar contigo mais uma vez e um abraço. Abraço, Mário. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.